O escândalo de corrupção escancarado pelo FBI no último dia 27 de maio, em operação na Suíça, que culminou na prisão de 7 dirigentes de alta patente da FIFA, incluindo o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e com outros 7 indiciados, teve reflexo nesta segunda-feira, dia 1º de junho, para um velho conhecido do futebol brasileiro, Ricardo Teixeira, que comandou a Confederação Brasileira de Futebol de 89 a 2012, foi indiciado pela Polícia Federal sob acusação de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica e falsificação de documento público. O Cartola, suspeito de participar de um esquema internacional de propina, teria movimentado em suas contas mais de 464 milhões de reais no período que comandou a organização da Copa do Mundo do Brasil entre 2009 e 2012, segundo a fonte da revista Época. Manuel da Conceição Ferreira, o Mané da Lupa, nasceu em Portugal em 1949 e veio com a família para o Brasil aos 2 anos de idade. Graças à legislação, tanto brasileira como portuguesa, passou a ter dupla cidadania. Com apenas 19 anos, abriu na zona norte de São Paulo um escritório de contabilidade chamado Luso Paulista, que mais tarde daria origem a uma administradora e incorporadora imobiliária batizada como Lupa. Daí, então, o apelido Mané da Lupa. É advogado, contador, corretor de imóveis e pedagogo. Depois de, por vários anos, ocupar diversos cargos de direção na Associação Portuguesa de Desportos, Mané da Lupa foi presidente da Lusa por 3 mandatos consecutivos durante 9 anos, ou seja, de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2013. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo passar aí nosso site, nosso Facebook, WhatsApp, e-mail. Sugira, participe, critique, elogie. O programa é feito pensando sempre em você. E hoje é com imenso prazer que eu recebo aqui nos nossos estúdios o presidente, ex-presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa. Presidente, obrigado por ter aceito na correria aí o nosso pedido. Sei que o senhor está com a agenda lotada, mas hoje é um tema que surgiram aí notícias muito graves, prisões envolvendo altos dirigentes do futebol, ex-dirigentes e dirigentes do futebol brasileiro, mundial. E o presidente atenciosamente atendeu o nosso pedido aqui para a gente conversar um pouquinho sobre futebol, sobre esses escândalos e tudo que afeta a vida do futebol e das associações aqui brasileiras. É com satisfação que eu venho aqui, a gente já tem amizade de outros programas. E estou aí à disposição. O que você quiser saber, desde que seja do meu conhecimento, vamos colocar aí para todo mundo saber da história aí. Vamos começar, como falamos, vamos começar lá atrás. Quando a Portuguesa caiu, que foi no ano de 2013, é isso. Que ela foi rebaixada, na última rodada ela chegou ali já praticamente classificada, não tinha risco de rebaixamento, aí teve aquele problema que usou um jogador que não podia ter usado, o advogado fala que ele informou a Portuguesa fala que não recebeu informação. Bom, resumo, a Portuguesa caiu, foi rebaixada para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e o Fluminense, na época, foi o grande beneficiado, né, com essa história, porque ele era para ter caído, aliás, no campo caiu, mas depois, no tapetão, como falo, no julgamento, ele acabou ficando na 1ª divisão. Desde aquela época já se escuta muito de escândalos no futebol, propinas, etc., corrupção. Mas explica para a gente direitinho como é que foi esse caso, presidente, para a gente até pegar o fio da meada. Olha, o problema Portuguesa, ela tinha um último jogo no dia 8 de dezembro de 2013 contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O jogo era no Canindé e a Portuguesa, para poder cair, ela tinha que perder para o Grêmio em casa de 8-0. Praticamente impossível. Era quase né? impossível. E no dia 6, eu viajei para a cidade do Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande. Eu tinha um primo que ia casar no dia 7, que era no dia 8, no dia 7, que era um sábado. E eu saí daqui na sexta-feira, fiquei em Campo Grande, fui no casamento, depois voltei no próprio domingo.
Quando eu retornei, cheguei no aeroporto, perguntei pro meu filho que tinha ido também no casamento, mas tinha retornado um pouco mais cedo, quando tinha sido o jogo da Portuguesa e Grêmio. Ele falou 0-0. Falei, então a Portuguesa ficou em 12º lugar na primeira divisão. Ok. Passou o domingo, passou a segunda. Na terça-feira eu recebi da Federação Paulista de Futebol, que é mandado pela própria CBF, um documento dizendo que o Everton tinha pego 2 partidas e o jogo tinha ocorrido no domingo e eu recebi na terça. Quer dizer, após o jogo. Após o jogo. E antes do jogo, a Portuguesa tem um departamento de futebol que antes do jogo tinha um site da própria CBF que você entrava no site e estava dizendo Everton, Durance Coutinho Alves, que é o Everton, está em condições de jogo. O jogo contra o Grêmio. Quer dizer, o jogo era no sábado. O jogo era no domingo. Quer dizer, na sexta-feira ele tinha condição Não, até de no jogo. domingo estava lá escrito que ele tinha condição de jogo. Claro que colocaram o jogador, também a gente fica numa dúvida grande. Por que colocaram o jogador se ele não fazia diferença nenhuma para a Portuguesa? É isso que é a pergunta que se faz. Mas o jogador acabou jogando. Passou, tudo bem. Quando chegou na terça-feira, fiquei sabendo que realmente a Portuguesa podia ser punida. Aí foi para a CBF, foi para o tribunal julgou, fizemos tudo, a defesa que tinha que fazer, a Portuguesa acabou perdendo 4 pontos. Aí, agora como o Romário protocolou uma CPI contra a própria CBF para apurar determinadas coisas, eu me senti no direito de pedir para ele colocar também esse caso, porque, olha, o Fluminense tem uma torcida muito grande no Rio de Janeiro, o Flamengo nem se fala. E havia muito interesse da própria CBF em manter os clubes que têm torcida maior. É claro que eu não estou aqui acusando, porque eu também não tenho prova. Se eu tivesse prova, eu falava. Mas eu achei muito estranho a Portuguesa cair. Aí hoje o Ministério Público do Estado de São Paulo tem investigado, me chamou, eu apresentei tudo que ele pediu o imposto de renda, apresentei declarações. O Ministério Público do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, que é o doutor Senise, que a gente chama Senise Lisboa. Bom, aí ele apresentei os documentos e tal. Dentro da Portuguesa existe uma política muito, muito ruim, porque eu fiquei na Portuguesa 3 mandatos, eu fiquei exatamente 9 anos. E você vê que a gente deu uma endireitada no clube, demos uma melhorada em todos os aspectos no clube, tanto no clube no Canindé como no próprio CT. E essa turma que entrou agora na Portuguesa é uma turma que era de oposição sempre. E prometeram o mundo e o fundo, e o presidente que entrou no meu lugar acabou ficando menos de 1 ano. E agora nomearam outro que eu ouvi dizer que ele também vai sair logo, porque disse que vão arrumar uma junta e tal. O grande problema de um clube é a falta de credibilidade. Ainda existe uma investigação sobre esse caso? Existe. Ela começou no início de janeiro de 2014 e ele estava investigando, vai até acho que junho ou julho. Mas eu não tenho muita preocupação não, porque eu não tenho nenhum tipo de... O pessoal falou um bocado de coisa, que eu podia estar envolvido com Unimed, com Flamengo, com Fluminense, falaram um bocado de coisa, mas acontece, tem que provar, o cara não pode falar as coisas assim. E você sabe, a gente, com todo o respeito, infelizmente os blogs esportivos, primeiro eles jogam pro ar, depois aí quando você vai provar lá na frente que você não tem culpa nenhuma, aí eles vêm de uma notinha bem pequenininha dizendo que você não tem culpa. Então eu estou aí, o jurídico da Portuguesa, que era o doutor Valdir, o vice-presidente de futebol, e andaram fazendo investigação, mas não tem um problema. Como surgiu isso da CBF? Porque esse problema da CBF no Brasil já é meio antigo. Isso que eu ia perguntar para o senhor conviveu com a CBF um bom tempo. E pelo que a gente ouviu agora e leu, principalmente essa investigação dos Estados Unidos, ela pegou desde o começo da década de 90 e vem puxando o fio de lá para cá. O senhor que conviveu muito tempo com o CBF, também indiretamente com FIFA, muito se reclama da falta de transparência. O grande problema da investigação dos Estados Unidos é o seguinte: quando nomearam que a Copa de 2018 vai ser na União Soviética e a 2022 vai ser no Catar, os Estados Unidos ficou mas nós temos toda a estrutura, temos isso, temos estádio, e eles não ficaram muito conformados com isso. A Inglaterra também. A Inglaterra era concorrente, acho que a Copa de 2008, ela também não gostou do resultado. E os Estados Unidos começou a investigar. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que fazia parte da FIFA, inclusive está aí muito doente, parece estar no fim da vida, e ele é chamado de Mr. 10%.
E o patrimônio dele nos Estados Unidos era incompatível com a receita que ele tem de rendimento. Aí começaram a investigar ele, o próprio governo americano, porque ele estava sonegando o imposto de renda, porque ele tinha um patrimônio grande, aí começou aí. E porque eles não podiam prender ninguém, porque se você tiver uma empresa ou tiver outra e a gente fizer qualquer tipo de acordo, são em duas empresas privadas. Se não der prejuízo a um terceiro ou não der ao governo, o governo não tem nada com isso. Mas nesse caso, acabando dando prejuízo para as finanças americanas. Aí essa pessoa se comprometeu em fazer a delação premiada e começou a falar as coisas. E tem um brasileiro também, que você conhece bem, que é o J. Ávila, que ele tem uma empresa que é a Trafic, todo mundo conhece, e ele até não absolutamente nada contra há muitos anos negocia direitos esportivos, inclusive a origem, se eu não me engano, da Trafic foram aquelas placas dos estádios, né? Começou por ali. Os anúncios nos estádios. Isso aí que o J. Ávila, que é dono da Trafic, ele começou... Ele era um repórter de campo, né? De campo. Não, depois e é uma pessoa, eu não estou falando dele como pessoa física, até porque eu não tenho... Ninguém está acusando de nada. Simplesmente é que o nome dele apareceu agora. E ele está morando agora nos Estados Unidos. E em novembro de 2014, ele também teve uma fiscalização. E para ele não ter outros problemas com o governo americano, parece que ele começou a falar algumas coisas também. Ele já devolveu um dinheiro mais ou menos para o governo. Se não me engano, 150 milhões de dólares já foi devolvido para o fisco americano por parte do J. É isso que a gente leu nos jornais, que é no Estadão e outros jornais que eu li. E aí começou E o que me preocupou muito, porque o Marinho estava lá numa reunião que era uma comitiva para votar no Blatter. O governo americano pegou todo mundo, que nem se diz na gíria, todo mundo com a boca na botija. No hotel, né? Catou todo mundo e levou. E o que me deixou assim meio, não é preocupado, que eu não tenho assim nada com isso, mas eu fiquei assim meio... O Marco Polo foi no hotel, acertou a conta e veio embora. Hoje deu uma entrevista coletiva aqui em São Paulo, aqui no o Marco Rio de Janeiro. Polo Del Nero, que é o atual presidente da CBF, ele foi para lá também e voltou. Ele voltou antes da votação, né? Antes da votação, porque a votação é hoje. Então, e ele voltou aí, eu achei até meio esquisito. Claro que a gente não está aqui dizendo nada, mas realmente dentro da CBF, de acordo com o próprio Romário, principalmente do Ricardo Teixeira, ele tem falado muita coisa. Agora, o grande problema brasileiro é que o pessoal faz as comissões e acaba não acontecendo nada. Já fizeram várias comissões da Nike, da CBF, isso e aquilo, acabou não acontecendo nada. E eu acho que dessa vez vai ser meio complicado. Primeiro porque está o FBI no meio disso. Segundo, que o governo brasileiro, até por obrigação, o próprio ministro da Justiça mandou a Polícia Federal, já parece que vai abrir inquérito para apurar. O Romário pediu a CPI da CBF, que teve, acho que está 52 no jornal, mas teve 54 assinaturas, que é a maioria. Foi acachapante. E eu tive lendo que existe um deputado do Partido Comunista Brasileiro e mais um outro deputado, que agora eu não me recordo o nome, parece que é o próprio ex-presidente do Corinthians, o Andrés. Parece que eles estão tentando pegar as assinaturas para fazer uma comissão mista, uma CPI mista entre o Senado e a Câmara, porque eles querem levantar tudo que tem dentro da CBF. É claro que a gente, mesmo participando de clube, você tem uma relação com a CBF, uma relação mais desportiva e menos financeira. Quem negocia com televisão, essas coisas, hoje são os clubes. Antigamente era o Clube dos 13. O Clube dos 13 foi uma pena terminar, porque o Clube dos 13 era bem transparente, sabe? Todo mundo participava, todo mundo brigava, etc, para tentar o melhor. Mas você vê, ó. Só para deixar claro para o telespectador, o Campeonato Brasileiro, ele é negociado diretamente pelos clubes com a emissora, que hoje é a Rede Globo, que detém os direitos de transmissão. Mas hoje, né? Exato. Antigamente era a CBF. É o Clube dos 13. E anteriormente CBF. A CBF. Depois da Copa União, que virou o Clube dos 13, etc. Mas era a CBF. Hoje a CBF ela negocia a Copa do Brasil, a Copa do Mundo, os outros eventos. Mas hoje o Campeonato Brasileiro é negociado diretamente com os clubes e a Rede Globo, que é a atual detentora dos direitos. Porque, sabe, quando era negociado pelo Grupo dos 13, eu achava interessante para 8, 10 clubes que são um pouquinho menor, tanto de torcida, pelo seguinte, porque hoje quem tem a maioria são, vamos chutar, 5, 6 clubes grandes, entendeu?
que pega a fatia do leão. Acaba ficando com 70% do investimento e o resto é dividido pelos outros clubes menores. Aí não fica... Entre Flamengo, Corinthians e São Paulo, vai 60% praticamente do Grêmio, Internacional. Mas os 3 primeiros são Flamengo, Corinthians e São Paulo, que pegam realmente uma parte mais... E aí, vamos ser sinceros, tem um motivo que a Globo alega e que a gente deve levar em consideração. São os clubes de maiores torcidas, que dão maior audiência quando transmite o jogo, mas também tem que ter uma proporcionalidade, senão cada vez vai se aumentando a diferença. Exatamente, né? Isso, porque eu estava lendo uma ocasião aí, quando é feita a distribuição de renda no americano, principalmente no basquete, eles fazem... Foi o que você falou, mas bem próximo. Porque senão o clube que é menor, ele nunca vai ser um clube grande. Nunca vai chegar lá. Então, sabe o que vai acontecer no futebol, no modo geral? Vai acontecer que nem acontece hoje na Espanha. É 2 clubes, em Portugal é 2, 3 clubes, aí na Alemanha é 2, 3 clubes. No Brasil, não. No Brasil, quando você entra num campeonato brasileiro, 10, 12 clubes tem chance de ser campeão, mesmo com todo o problema. Mas não tenha dúvida que Flamengo e Corinthians tem as cotas maiores. Depois vem os outros, né? Vem o São Paulo, depois vem talvez o Grêmio, o Internacional, e depois vem os clubes aqui. Mas fica muito dividido, vamos supor. Esses clubes pegam uma fatia muito grande e eles têm condição de fazer elencos milionários e os clubes de menor importância não têm condição de fazer isso. Eu acho que devia ser uma divisão melhor. Uma época, eu estava comentando com você, uma outra rede de televisão, que eu não vou ficar dizendo para você que no Grupo dos 13, eu lembro que apresentou uma proposta que era super tentadora. Eu fazia parte do Grupo dos 13, mas infelizmente, por causa de contrato, etc, acabaram dizendo que a rede que detém o campeonato tinha preferência e acabou ficando com isso aí. Mas da CBF envolvendo o Brasil aí acordou, né, com um monte de gente presa de repente, está num evento da FIFA, foi preso, os Estados Unidos, o FBI, ele fechou um quarteirão na cidade de Miami, onde tem a sede, se não me engano, acho que é CONCACAF, que é lá, alguma outra sede, não é a FIFA, mas ele fechou o quarteirão, ninguém entrou, levou todo mundo preso, apreendeu documentos e dizem que essa operação está apenas começando. É isso que eu li também. E os Estados Unidos pediram a extradição, ou seja, para todos aqueles que estavam na Suíça, os Estados Unidos está pedindo a extradição para que eles sejam levados lá e levados ao julgamento nos Estados Unidos. Entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. O que a gente lê, sabe? Porque a gente aqui também, é claro, não vai acusar, porque também não tem prova e não pode acusar ninguém. Mas o que a gente lê é o seguinte, que antigamente o antigo presidente da CBF tinha uma participação de alguém dentro da FIFA. Vamos dizer, o Ricardo Teixeira saiu em condições, nós não temos prova, não estamos acusando, mas ele saiu em condições super estranhas, porque um presidente da CBF, às vésperas da realização de uma Copa do Mundo no país dele, ele renunciar, é uma coisa que, pelo menos... Ficou esquisito. Todo mundo já fica de antena ligada. E o que o pessoal diz é que o José Maria Marinho teria dito o seguinte, o que pagava para ele passa a pagar para nós. Isso que a gente leu, inclusive, eu vou dar até a revista, o jornal que é o Estadão, sabe? E aí eu achei esquisito. É claro que esse tipo de contrato, tipo de patrocínio, briga de bastidor, problema de patrocínio que nem de placa. Placa hoje não representa muito, mas tem outras coisas que representam muito. Isso que envolve milhões, sabe? E infelizmente, tem uma coisa que eu tenho que concordar com o Romário, ele fala que futebol seria lazer, seria um bocado de coisa. E hoje futebol é só dinheiro, sabe? Futebol ficou um negócio absurdo, cara. Mesmo, eu vou voltar a falar, mesmo o caso da Portuguesa, eu não estou aqui dizendo porque eu não tenho prova. Eu conheço todo mundo quando era do Grupo dos 13, mas a Portuguesa caiu numa situação muito extrema, porque a Portuguesa tinha ficado em 12º lugar, qualquer que seja o resultado com o Grêmio, entendeu? É claro que depois é fácil acusar. O presidente é incompetente. Incompetente não, eu fiquei 9 anos no clube e meu clube só melhorou. 1 ano e meio que a gestão nova está lá, estão acabando com o clube, até piorar o estádio, vai todos que pro leilão, quer dizer, a gente vai ficando triste, porque o problema de clube, quem administra clube, precisa ser ágil, precisa correr, precisa ter muita amizade. Não precisa fazer falcatrua, pode ter que ser honesto. Entendeu? Mas nesse episódio, qual foi o embate seu com a CBF? Não, eu não tive briga nenhuma com a CBF. É que a CBF denunciou que o jogador tinha jogado irregularmente e foi para o tribunal, né? E a gente, com todo o respeito que tem por todo mundo, sabe que o tribunal é uma coisa, Tribunal de Justiça é uma coisa, Superior Tribunal de Justiça é outra coisa, e STF, que é o Supremo Tribunal, é outra coisa. Os tribunais do Rio de Janeiro são feitos aqueles tribunais de brincadeira. Quer dizer, tinha gente julgando vestido uma camisa do próprio Fluminense,
que era auditor. Quer dizer, isso tem imparcialidade? Não tem. Se você torce para um time e vai contra o seu time, se você tem que decidir, você só vai decidir contra o seu time se não tiver outro jeito. Tudo isso foi feito no Rio de Janeiro, que eu tive nas reuniões. Então eu achei que havia muito mais interesse de manter o Fluminense ou o Flamengo ou os dois e que a Portuguesa. Mas que fizeram com a Portuguesa foi uma senhora de uma injustiça, foi, pô. Foi porque nós ganhamos em campo, pô. Não precisamos nada de ninguém. Aí você vai dizer, mas o jogador não jogou irregular? É uma coisa que eu não consigo entender, porque o site da própria CBF dizia que o jogador estava regular para jogar. Entendeu? E você, quando vai numa reunião de sexta-feira, que todo mundo que é advogado sabe que você não pega nem sábado nem domingo, você começa a contar o prazo na segunda. Eu recebi a comunicação na terça. O jogador, ele não precisava ter jogado também, não sei porque puseram ele para jogar, estou sendo muito sincero. Entrou, acho que jogou o quê? 10 minutos. 10 minutos, ele estava no banco de reserva. E o departamento de futebol da Se bem que pela lei, pelo fato dele ser relacionado... Diz que se ficasse no banco já era problemático. Mas o vice-presidente de futebol da Portuguesa, na época, não devia nem ter deixado ele viajar, porque não precisava do jogador, sabe? São as coisas que não entendo. Aí depois, quem está hoje no poder, fica fácil culpar o presidente. Deram uma decisão dia desse, né, me eliminando do clube, dizendo que eu não comuniquei o departamento a equipe de futebol, lá, o técnico, a comissão. Até parece que o presidente tem que comunicar. Você tem vice-presidente para quê? Você tem jurídico para quê? Você tem uma assessoria para quê? Então é isso. E está na justiça, está na 22ª vara, o juiz está para decidir, eu acho que a semana que vem deve decidir. E qualquer que for o resultado, vou para a justiça, que eles vão me eliminar. Eu tenho 41 anos de clube. Entendeu? E você pode perguntar para quem quer que for, que eu não tenho problema de nenhum tipo de coisa contra mim, que eu tenha feito ou não, porque quando você se propõe a fazer uma coisa, é aquilo que você quer fazer, você vai para fazer aquilo. Eu não tenho nenhum tipo de envolvimento. E a CBF, você vê, a CBF teve um progresso muito grande nesse ano, que eu acho legal. Ela estava na Rua da Alfândega, depois ela foi para a Barra, agora tem um prédio próprio, que eu não acho 100 milhões de dólares. Que é 100 milhões de dólares no prédio da CBF. Aí puseram o nome do presidente, agora, coitado, já arrancaram fora. Ontem parece que de repente ele já passa a ser inimigo, né? Isso que a gente acha. Mas você falava aqui do Romário. Existe a parte romântica, eu entrevistei aqui o Milton Neves e tenho contato com algumas pessoas do futebol. Todo mundo fala, futebol perdeu, mas começou com o próprio jogador, que hoje o que o jogador de futebol ganha é um absurdo comparado à realidade nacional. Essa é a verdade. Me desculpem, não tem nada a ver, se você negociou o salário com o seu clube, é um problema seu e com o clube. Mas na realidade nacional é um absurdo. Então não dá mais para se tratar. Cada vez vai se envolvendo mais dinheiro na história. Então é mais dinheiro para a realização do campeonato, é mais dinheiro para o jogador, é mais... Se isso não for muito bem, porque tudo que chama muito dinheiro e muito poder, é lógico que é um alvo para corrupção. Não tem dúvida. Tem que ser fiscalizado, tem que ser acompanhado. Se não for bem acompanhado, ou pela CBF, ou pelos clubes, vai estourar escândalos, mas de toda a só. Não é só aqui, o campeonato italiano. Constantemente tem problema. Violento lá, tive que cair para a divisão, o cara que foi preso, etc. Agora a venda do Neymar para o Barcelona, o presidente do Barcelona foi afastado e o Barcelona está proibido de contratar jogador estrangeiro por um período. Quer dizer, envolveu muito dinheiro, se não fiscalizar, não tem jeito. E você sabe que em outros países também andando problema. Você vê na própria Itália que você falou, teve clube que desceu 2 divisões, né? Mas lá o pessoal é meio... Aqui anda muito brando, você vê aí... Mas então, a diferença não é essa, que eu sempre falo, no Brasil é o seguinte, não existe só no Brasil, é lógico que não existe, corrupção tem no mundo inteiro. Só que a diferença é essa, o cara vai preso lá fora, ele fica preso. O clube caiu, ele cai e fica 2, 3 anos. Aqui não, começa o julgamento, aí vem um outro torneio que coloca o clube, aí quando vai ver, o cara que foi condenado lá há 5 anos já está na rua. Quer dizer, isso daí incentiva as pessoas a fazer o que é legal. Porque foi o que você falou, hoje no futebol envolve muito dinheiro, né? E onde envolve dinheiro é a corrupção. E outra coisa que eu acho que a negociação de clubes devia ser mesmo com o clube. Eu não sou contrário. Mas eu devia ter parâmetros, sabe? Porque fica muito injusto. Para um clube menor, por exemplo, não vamos dar os exemplos, clubes que têm muita torcida, mas que tem problema, que você vê, o próprio Náutico de Recife, tem outro time que é forte lá, que é o Sport, que é um time forte. Eles têm uma torcida que é um negócio absurdo, mas eles estão sempre um pouquinho abaixo, cara. Então, eles pegam uns 4, 5 clubes, dividem 30%, não dá para cobrir os custos do clube. Aí o clube arrisca, faz isso, faz aquilo, coisa errada. Aí fica cheio de dívida, não quer cair
compra sem ter poder, muitas vezes sem ter poder de pagar, aí acaba isso. Aí a Justiça do Trabalho... Outra coisa, viu, falando de Justiça do Trabalho, precisava ter uma mudança radical, que parece que agora eles estão vendo isso aí, a relação entre clube e jogador. Você não pode pegar, aplicar a CLT direto para um jogador de futebol, que é totalmente diferente de um funcionário comum, de uma empresa privada comum. Porque o jogador fica doente, o clube que cuida do jogador, continua pagando o salário, o INSS não faz absolutamente nada. Devia ter uma legislação, na minha opinião, para clube totalmente independente da legislação comum de um funcionário comum de uma empresa, porque realmente jogador de futebol é privilegiado. Você falou bem, eu estou falando aí do Corinthians, nada contra os jogadores que estão sendo do Corinthians. O problema de salário é quem paga e quem recebe. Exatamente, né? E bons jogadores. Eu não tô, você vê, o Emerson Sheik e esse menino Guerreiro que estão saindo, pô, eles estão pedindo o Corinthians para levar, quer dizer, eu não tenho nada contra, se ele acha que merece, o problema é dele. Se fala com uma naturalidade de salário de 700 mil, 1 milhão por mês. Um técnico, com todo o respeito, ganhar 700 quilos, isso é brincadeira de mau gosto, cara. O futebol, quando a gente era criança, que já faz muito tempo, o futebol era gostoso, você usava camisa, usava o distintivo, usava figurinha. Hoje acabou tudo isso, hoje ele está no Palmeiras, também está no Corinthians, o mesmo jogador. Quer dizer, você vai dizer, não tem ele, é profissional, eu concordo, mas vai perdendo aquele amor pelo próprio clube direto, sabe? O jogador às vezes ficava no clube, que nem o Rogério Ceni é um exemplo, ficou no São Paulo aí a vida toda. Então, o Zico no Flamengo. O Zico. Rivelino no Corinthians. Uma época, depois foi pro Fluminense. E o Pelé no Santos, tá certo? E o próprio Ivair na época da Portuguesa. E outros jogadores que eles tinham sempre uma vinculação com a torcida. O futebol e o dinheiro acabou com tudo isso daí. E a responsabilidade? Agora, o governo ofereceu, acenou com um programa de parcelamento para os clubes, de débitos fiscais, mas está exigindo alguma contrapartida. Entre elas, a responsabilidade de quem administra. Você comprometer, o presidente do clube comprometer no máximo 70% do orçamento do clube com o departamento de futebol. O senhor acha válido isso daí? Eu acho válido, mas o grande problema é a fiscalização que você falou no início do programa. Porque eles fazem, mas ninguém fiscaliza. Eu acho que isso aí é importante. Inclusive, a contrapartida do clube, às vezes, abriu o clube para pessoas que não têm condição de pagar. Nós tínhamos até convênio com a própria, na época eu estava lá, com a própria prefeitura, com o próprio estado. O pessoal usava, inclusive, as nossas dependências, os acordos que a gente fizemos na época com o PPI municipal da época. Eu sou totalmente favorável que seja feito isso. Mas o grande problema de um clube, como envolve muito amor, envolve paixão, o presidente acaba enfiando o pé pelas mãos e gastando muito mais do que ele pode. E ele devia ser responsabilizado. Eu não sou contrário, não. Eu acho que tem que ter isso. Mas tem que ser aquela regra e tem que ser cumprida. Porque o grande mal daqui é que eles fazem a regra e ninguém cumpre. Aí o exemplo tem que ser dado pelo próprio governo e ele também não cumpre. Aí vai pedir para diminuir, porque fez isso que não podia, tem que acertar o orçamento. Então o exemplo tem que vir de cima também, né? Agora eu sou totalmente favorável. E a FIFA? Será que é o momento mesmo de, como se fala, chacoalhar a roseira, é o momento de recomeçar, de reestudar? Porque, vamos ser sinceros, vem se falando de escândalo envolvendo FIFA e Copa do Mundo há muito tempo. Não sei nada, ainda foi definitivamente provado, mas se fala há muito tempo. Já se falava desde a Copa lá da França, depois na Copa da África do Sul, em 2010, a do Brasil em 2014. Sempre tem alguma coisa, olha, tal delegado votou a favor porque recebeu isso, ou se não tal governante ofereceu tal coisa. Qual seria uma fórmula da gente ter mais transparência nisso? Onde as federações, as confederações poderiam ajudar? O grande problema, por exemplo, vamos começar primeiro aqui para a CBF, depois ir para a FIFA. O problema é que na CBF, você vai eleger um presidente, quem vota normalmente são os presidentes das federações e os presidentes dos clubes da Série A. Entendeu? Então o que você faz? Tá faltando aí, vamos chutar, uns 3, 4 meses para a eleição, é um acarinhamento... Você sabe como que é com todo mundo. Às vezes não é o carinhamento de dar dinheiro, mas dão mordomias, pagam festa, pagam isso. Eu, inclusive, cheguei aí em festas realmente, viajei, nunca paguei nada, inclusive, porque tinha votação e eles precisavam do meu voto. Isso, eles nunca me pediram, mas eu não sou bobo, entendeu? Então me levavam. Eu cheguei em reuniões, isso na CBF, que é comum. Clube é a mesma coisa. E aí a FIFA é a mesma coisa, porque primeiro você começa com a CBF no Brasil, depois você começa com a Comebol. Depois tem a dos Estados Unidos, depois tem eu acho que é a CONCACAF, aquele montão. Então, ali vai se juntando. Ele precisa dos delegados para eleger o próprio presidente da FIFA. Infelizmente, nessas conversas, tem sempre alguém levando dinheiro. Tem prova?
E quem vai provar agora é o FBI. Mas que a gente sabe que a gente não tem prova, mas sabe que acontece alguma coisa, acontece. Infelizmente, agora você pergunta, como vai se fazer? Tem que ser mais rígido, devia ter um tribunal especial, que nem tem aqui no Brasil, no caso do município, TCM, no caso da União, TCU. E etc., para fiscalizar. Devia ter um órgão fiscalizador, mas que fosse corresponsável. Porque se ele der um laudo dizendo que está tudo correto, ele devia assumir responsabilidade, porque nós tivemos aqui em São Paulo, que é o Tribunal do Estado aí, que teve gente do próprio tribunal envolvido com outras empresas. Quer dizer, é um negócio que a gente não consegue acreditar. Então, o exemplo, eu sempre digo, tinha que vir de cima, sabe? Até para o povo ter receio de fazer as coisas erradas e tal. Você sabe que tinha um jogador que jogava na seleção de Portugal, que era candidato à FIFA. E ele se inscreveu para ser candidato. Ele falou, tô fora porque aqui só tem ladrão. Eu acho que precisava ter uma mudança total no futebol. Mas quem sabe agora, porque a teoria da justiça americana é o seguinte, eles não seguem a pessoa, eles seguem o dinheiro, né? Tem um slogan lá que fala, follow the money. Segue o dinheiro que você vai encontrar os culpados. E para o FBI estar envolvido a esse nível, eu acho que, a menos que eu me engane muito, mas eu acho que tem provas, porque eles não são de dar bote errado. Não são. Eles esperam muito para dar o bote, mas quando eles dão o bote é que eles não, já têm... Eles têm prova na mão. Eles têm prova na mão. Então, eu acho que é a oportunidade de a gente passar o futebol mundial a limpo. Porque você falou bem, porque se eles dessem o bote errado, eles vão ficar desmoralizados perante o mundo. Eles não dão, não. Eles, quando vai em cima de alguma coisa, eles já têm a prova direitinho, só falta catar alguma coisa, mas a prova já está na mão deles. Isso eles fazem mesmo e fazem com bastante competência. E eu acho que realmente... E acho também que essa CPI da CBF, que nunca deu nada... Tem uma boa chance de vingar. De vingar e ser uma CPI. Eu não estou dizendo que tem alguém envolvido, não tem. Quem vai apurar é a CPI. Mas é muito importante que se dê uma passagem, vamos supor, que passe o pano e dê uma limpada. Porque, olha... O futebol é envolvido com dinheiro, é um negócio absurdo. A gente na vida fala em 1 milhão, eles falam em $1 milhão, 1 bilhão, normalmente, porque é isso. Você vê o futebol brasileiro, a gente também fala de ler, porque não participa disso. Diz que está vendido os amistosos até 2000 não sei quanto. Alguém contratou, alguém foi intermediário, alguém levou. Isso você não tem a dúvida disso, infelizmente, sabe? E a gente fica preocupado porque a gente acha que deve ter dirigentes brasileiros envolvidos. Porque a hora que for apertado o próprio Marinho, e principalmente se ele for extraditado para os Estados Unidos, ele vai ter que pedir, na minha opinião, não sei se eu estou certo, ele vai ter que pedir a delação premiada. E aí ele vai ter que abrir o bico. Como já optou o J. Ávila por isso. Porque se ele não faz isso, ele vai acabar ficando ele preso. E ele não vai assumir o risco dos outros. E eu não gostaria de estar na pele de nenhum dessa gente, porque eles estão preocupados, eu acho. Presidente, queria agradecer ao senhor por ter atendido o nosso pedido aqui, como sempre, gentilmente, e queria deixar à sua disposição suas considerações finais, algo que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, fique à vontade. Olha, é sempre uma satisfação, o seu convite é sempre uma ordem. O Giuseppe ligou para mim e falou, Manuel, olha, na hora eu não estava nem esperando, eu corri, fui lá, peguei e vim no seu programa com uma maior satisfação. Você sabe que a gente que dirigiu um clube de futebol, honestamente, com muita seriedade, com muita transparência, e passei muita noite sem dormir para poder pagar as contas em dia, e depois você termina uma gestão e você sente na pele a falta de consideração do pessoal, sabe? O que é triste é você ver o seguinte, o pessoal faz tudo politicamente. Sabe o que eles pensam? Eles pensam assim, bom, eu vou afastar o presidente hoje, porque senão amanhã depois ele é candidato, ganha de novo e vem para cá e nós estamos todo mundo fora. E se eu fosse voltar para Portugal, o pessoal que está lá não dirige junto comigo porque não tem o mesmo estilo. O estilo não é bom ou ruim, é o estilo de trabalhar com transparência e honestidade. Eu agradeço e se você precisar pode dispor, é sempre uma satisfação. Muito obrigado. Presidente. Foi um prazer receber da mesma forma. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.